Oiê! Hoje eu vou falar com vocês sobre o desfraude. Olá, mamães e papais! Hoje eu vim falar com vocês sobre o desfraude. O caos e a alegria que é fazer o desfraude, né? Pra vocês sabem, eu tenho uma experiência já com 3 crianças e aí eu vou compartilhar com vocês 3 dicas que eu fiz com as minhas crianças e as minhas experiências, como é que foi com o desfraude. A primeira dica que eu dou é deixar a criança mais peladinha possível. Eu sempre deixei aqui os 3 crianças ou de cueca ou só de calcinha. Foi uma dica que foi muito boa, porque eles sempre já sentiam que eles estavam fazendo xixi. Então eles ficavam ali uns 3 dias ali, sempre só de cuequinha, e aí eles sentiam que eles estavam fazendo xixi e cocô. E é uma questão também que vocês têm que ter muita paciência e disponibilizar de tempo. Você tem que ter tempo para dedicar a fazer o desfraude, porque é uma questão que tu tem que estar ali 30 minutos, vamos fazer xixi, vamos fazer cocô. Tem que estar toda hora ali na criança pedindo, vamos fazer xixi, vamos fazer cocô. Vai rolar vários escapes, e aí então sempre deixar ele levezinho. Por isso que a gente sempre fala pra fazer o desfraude no verão, né? Porque se tu deixando ele mais levezinho, também a hora que for fazer correndo no banheiro, já tá só de cuequinha, só de calcinha, e aí tira. Então tu precisa de ter uma paciência, deixar ele mais livre e ter disponibilidade do tempo pra se dedicar a isso. Ou se a mamãe e o papai junto, fica melhor ainda. Aí os dois ficam ali, vamos fazer xixi, filho? Não, vamos fazer xixi. E aí fica super de boa fazer o desfraude. A segunda dica que eu dou, que também é bem importante, é... Esqueci, eu anotei. A segunda dica que eu dou, que também é bem importante, é sempre parabenizar. É meio contraditório, mas aqui sempre funcionou com os 3. Sempre quando vai no banheiro, vamos fazer xixi e fez xixi, parabéns filho, você fez xixi, vamos dar tchau pro xixi? Tchau xixi, tchau cocô. Sempre rolou aqui e às vezes até hoje ainda rola tchau xixi, tchau cocô. E sempre digo, ai parabéns filho, a gente fez xixi no banheiro, xixi se faz aqui no banheiro. Sempre foi, sempre rolou isso e sempre deu muito certo. Nunca fiz aquele de agitar, uhul, vamos... Não, eu sempre fui, parabéns filho, fez xixi, bate aqui. Daí bate aqui, parabéns, vamos dar tchau pro xixi, vamos dar tchau pro cocô. Sempre rolou assim, nada na gritaria, mas sempre deu muito certo e a gente fez assim. E a terceira dica que eu usei muito foi com as meninas, que foi o que rolou, ficar... o banheiro se tornar um lugar divertido para elas irem. Porque como a gente tem que estar muito tempo falando, vamos fazer xixi, às vezes o banheiro acaba assim monótono para eles, né? Então eu acabei tornando o banheiro um pouco mais divertido para elas irem. Eu vi umas ideias, até foi na internet, de fazer umas figurinhas. Eu fiz umas figurinhas de estrela e coração, e aí eu botei o nome delas no azulejo do banheiro, e toda vez que a gente ia fazer xixi e cocô, se elas faziam xixi eu dava uma estrelinha, se elas faziam cocô eu dava 2, elas escolhiam entre estrelinha ou cocô, então ficou muito divertido ir no banheiro. Então toda vez a gente, vamos fazer xixi pra ganhar estrelinha? Daí elas iam no banheiro, aí se faziam xixi, ganhou estrelinha, vamos colar estrelinha, aí dava pra ela, e elas mesmas colavam embaixo do nome delas. Então isso se tornou bem divertido, e aí durou uns dias ali que ficou bem bacana. Hoje até as estrelinhas ainda estão coladas lá, mas elas nem precisam mais e elas nem pedem mais as estrelinhas, mas no começo foi bem importante fazer isso e pro banheiro se tornar um ambiente bem legal e divertido, então acabou se tornando uma brincadeira e acabou fazendo bem mais fácil. Como eu fiz o desfraude das 2 junto, tornou-se muito mais fácil fazer assim divertido, sabe? Com meu filho não precisou, a gente ia no banheiro e logo ele já se adaptou, questão de 3, 4 dias, ele já foi pro banheiro e aí ele foi bem tranquilo. As meninas acabou que eu tentei fazer o desfraude delas quando elas tinham 1 ano e 8 meses, mais ou menos, que eu queria começar elas na escolinha sem a fralda. Um erro meu, né? Porque elas ainda não estavam preparadas. E aí eu tentei e, nossa, foi um fracasso. Aí a gente voltou com as fraldas, aí mandei elas pra escolinha, elas foram 1 ano todo com a fralda. E nesse ano, no início do ano, a gente decidiu, vamos tentar tirar as fraldas. E aí onde rolou, mas foi um mês delas fazendo, brincando e tornando isso mais divertido, e bastante escapes, muita paciência, mas rolou. Mas foi no tempo delas, né? Agora elas já estavam com quase 2 anos e 7, 2 e 8, pra gente fazer o desfraude delas. E aí, e sempre uma outra coisa, uma dica extra, a gente sempre tirei a fralda. Não tem soninho, tem fralda e nem de noite.
Sempre já tirei a fralda, tirei todas as fraldas. Às vezes muitas mamães optam pra deixar a fralda de noite, mas eu optei por tirar. A única coisa que eu fiz uma mudança, porque as minhas meninas ainda tomavam mamar antes de dormir. Então eu botei esse mamar um pouquinho antes, pra elas antes de dormir elas fazerem xixi. Porque se logo que eu dou mamar e elas já vão dormir, aí sim rola aquele xixi na cama. Mas se eu dou antes e aí a gente espera um pouquinho e a gente vai fazer xixi, aí é de boa. Então sempre cuidar o líquido na noite, ainda mais que elas recém estão aprendendo também ao xixi ali, segurando e coisa. Então sempre optei por não dar água ali no finalzinho da noite. Então a gente sempre deu um mamazinho um pouquinho antes. E o meu menino, ele também toma ainda mamar, mas ele é super de boa, então ele não escapa nada. Só que elas, como ainda são menores, a gente sempre optei por dar um pouquinho antes e aí fica de boa. E também, né, gente, a gente sempre tem que cuidar ali a criança, se ela quer, já tá nesse momento de desfraude. Muitas vezes à noite a fralda já nem tem mais nada de xixi, tu acorda, a fraldinha tá sequinha, também é um sinal. Às vezes também já vi alguns pediatras falando se dá um pulo com 2 pés, é um sinal que a criança... E a questão também, meu filho, ele não tinha essa questão de... ele não falava muitas palavrinhas, então ele não falava muitas palavras quando a gente fez o desfraude, mas ele entendia muito bem. Então ele foi super rápido e ele entendia do xixi e pedia xixi e cocô. Então foi bem tranquilo quanto a isso. Às vezes tem na dúvida, mas uma criança ainda não fala nada. Mas se ele entende muito bem, que nem meu filho entendia, ele falava só algumas palavrinhas, foi possível sim fazer o desfraude. Dividindo com vocês, essa é a minha experiência, né, gente? Dando as dicas que super funcionou comigo e pode funcionar contigo. Até se tu tem alguma experiência ou alguma dica diferente, deixa aqui no comentário, porque vai que pode ajudar uma outra mamãe, outro papai também a fazer esse desfraude mais tranquilo. Se tu gostou desse vídeo, curte aqui que super me ajuda. E se tu quer saber sobre mais a minha história e a minha experiência, se inscreve no meu canal e fica ligadinho nos próximos episódios. Até a próxima. Beijo! Ah, e vou deixar uma outra dica, super dica pra vocês, é usar o assento redutor. Eu sempre usei desde o meu pequeno, sempre usei o assento redutor. Até os 4 anos ele ainda usava o assento redutor, então é super útil e tu usa bastante tempo. As meninas estão usando o assento e eles é uma boa opção, porque eles já criam a autonomia de subir ali no vaso e eles também não ficam com aquela sensação de cair do vaso. É muito bom. Eu vou deixar aqui na descrição um link para vocês verem qual é o assento e se vocês também quiserem comprar.